Então, Clarissa, a gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a Novelway ainda, entra aí, novelway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. Muito gostosos. O problema é comer um só. Que você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui. Mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito a fã pena. do Blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. E Novelway, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. Olá, bem-vindos ao nosso Ecolovers Podcast. Eu sou a Clarissa Guimarães. Eu sou o Mário Guimarães. Se você chegou aqui e é seu primeiro episódio, se inscreve no nosso canal já, porque tem muito conteúdo legal pra você que é do e-commerce, que é um talento ou uma empresa navegando pelo mundo digital. Clarissa, hoje a gente tem um assunto que pode ser polêmico, pode não ser polêmico, dependendo do que a gente perguntar, mas nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, Sim. que é o Jacob Gomes, ou Jacó Gomes. Ou Jacob, ou Jacob. Israel. Não é? Na Bíblia Verdade. mudou de nome, Olha Jacó aí. mudou de nome, se tornou Israel. Exatamente. Então conta pra gente, conta pra Muito audiência que tá tanto querendo ouvir aí o que você tem pra falar. A gente podia começar com essa história, né? Muito bom. Primeiro momento, quero agradecer a todos aqui, a toda a equipe. Muito obrigado mesmo pelo convite. Não é? Quando eu recebi do Mário, nossa, fiquei super lisonjeado, né? De ter sido lembrado também para poder contar um pouco das coisas que eu consigo falar, que eu consigo transmitir como educação, comunicação para todos e que possam usar essas informações aí para contribui muito para o e-commerce. Agora, em relação ao meu nome, né? É sempre uma grande polêmica quando as pessoas veem o meu nome e eu falo, é Jacob, é Diego, é Diogo. E quando entende, não é? É Jacó, é Jacob. E quando eu me deparo com as pessoas, um evangélico mais acirrado, Israel, pode ser Israel? Tipo, querendo me pegar se eu não sei um pouco da Bíblia, mas eu também conheço um pouco da Bíblia. E aí eu falo, pode ser também. Mas o meu nome é Jacob André, não é? E eu usei por muitos anos, eu usei como André Jacob. Então a minha família me conhece, me chama como André. Meu pai queria colocar o nome de Jacó mesmo da Bíblia. Porque eu demorei para nascer, então os meus pais oraram muito para isso. E quando eles receberam uma confirmação que seria um homem, vai ser o nome da Bíblia, era Jacó. Meu pai colocou isso. E minha mãe achava muito feio. Não, Jacó não. Podia ser Melquisedeque. Já pensou? Meu Deus do céu, Meu Deus do céu. E aí nisso a minha mãe, não, vai ter que ter um outro nome. Ela escolhe o André. E aí ela quis americanizar o Jacó, colocando o bemudo, né? Dando aquele floreada no nome, deu uma floreada. Já pensava em dólares, ó. Já pensava em dólares. E aí ela ficou Jacob, né? Vamos falar assim como se fosse Ingrid com demudo. Jacob, André. Só que a família inteira passou a me chamar de André. Ninguém sabia que era o meu nome, qual era o meu primeiro nome, praticamente. Quando eu entro na escola, e vou por muitos anos assim, eu chegava nos professores e falava, no primeiro dia de aula, não fala o Jacob aqui não, fala André, e aí continuava Gomes Vicente, mas não falava, e eu assinava meu nome J. André Gomes Vicente, e na escola eu me deparava com os coleguinhas, os malvados, não entendia por que o André estava no meio da lista, né, porque a lista fazia lista de chamada, letra A em alfabética, e o André estava lá quase no final, e ficava me perguntando, e eu tinha que ficar me desviando dessas coisas aí. Quando eu já tenho uma profissão, né, eu me formo em contábeis ainda em 2002. Em 2002 eu já tenho uma certa idade mesmo. E aí começo a trabalhar em contabilidade. E em 2002, Mário, eu já começo a entrar no e-commerce. Até um pouco antes eu já começo... Na época não era tido como e-commerce. Ainda pela internet. Lojinha virtual. Lojinhas virtuais que tinha. E eu comecei a trabalhar na área de cosméticos. Assumi uma fábrica, uma indústria de cosméticos. Fazia gel, coisinhas simples que vendia em farmácia. Então, e ela vendia para todo o Brasil. A gente ainda tinha fax nessa época. Então tinha vendedores em todos os estados.
mandava os pedidos por fax. E aí chegava lá, a gente tinha que despachar esses pedidos para todo o país e tinha pessoas físicas junto nesses pedidos também. E lá você já era o Jacob ou era o André? Era o André. Sempre André. Em 2002 eu tô aí com 22 anos. E aí, André, e nem apareceu o André Jacob ainda. Só que eu formado e já trabalhando com essa questão de comércio eletrônico, não era bem ainda isso que eu estou te falando. Sim. Era só uma venda na internet, via fax, uma venda estranha naquela época, não tinha muito... A distância, vamos usar assim. Eu como contador daquela empresa, eu comecei a me envolver muito nessas questões, comecei a gostar, comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, logo aparece instituições, associação comercial, para que eu pudesse falar sobre isso. Sim. E aí tinha a questão de usar 2 nomes. Aí começa a aparecer agora, André Vicente, qual é o nome? André Gomes, o que eu vou usar? Vou usar o Jacob, é um nome forte, nome de peso, vai ficar aparecendo aí que, puxa, você tem um sobrenome estrangeiro, alguma coisa do tipo assim, é um nome, mas é um sobrenome. Aí eu inverti, André Jacob, e aí eu começo a ganhar um pouco de escala, entro na CoinSchool, uma escola bem renomada, sobre o e-commerce, e eu já entro como André Jacob, e dali... Muitas notícias, muitas entrevistas como André Jacob, contador. E assim foi por muito tempo. Só que depois de vamos colocar arredondando, 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu começo a entrar no curso de Direito. Vou fazer Direito. Minha esposa, Clarissa do céu, você não vai ter ideia. Minha esposa, ela fazia Direito. E eu falei, vamos fazer um grupo? Vamos fazer um grupo de empresas. Eu já tenho o CRC. Sim. Vamos fazer administração para pegar o CRA e você vai para o direito, para o PTOAB. Vamos fazer um grupo de competências aqui, né? Não. E nisso eu me matriculo no curso de administração e ela no curso de direito. Ela foi até o 4º semestre, quando ela entrando no 4º semestre, ela, não é isso que eu quero para minha vida. E eu lá no meu curso de administração, tocando, tranquilo. Não que o curso seja tranquilo, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu estava tranquilo até então, no 3º semestre. Né? Satisfeito, correndo tudo bem. Até que ela desiste, ela fala que ela não nasceu para aquilo, mas que eu tinha nascido. Já fez como a quem análise. Decide são elas, né? Quem decide são elas. Colocou não, a gente não decide. Nós somos só o pescoço. Só o pescoço, né? Para direcionar. Fez eu cancelar minha matrícula, minha rematrícula, no caso, né? Que a gente ia trocar de semestre. Não me rematriculei no curso de administração. Colocou uma arma na minha cabeça e me levou até uma faculdade. Fiz lá, como para entrar no 1º semestre, fiz o vestibularzinho e tal, e entrei e comecei no 1º semestre no curso de Direito. E aí, gente, não é que eu comecei a gostar do negócio? Não é que eu comecei isso era certeza. Eu acho que ela estava certa, Clarissa. Eu acho que ela estava certa. Gente, ouçam as suas esposas, tá? Eu já quero pegar esse gancho aqui para falar o seguinte, se você ainda tá aí, meu Deus, mas eu ainda não entendi quem é o Jacob e por que ele tá aqui no podcast da Econ Lovers... Eu tenho certeza que em algum momento da tua trajetória, se você procurou algo sobre GNRI, como pagar uma guia, o que é o fiscal do e-commerce, enfim, eu acho que por algum momento você acabou lendo um texto do Jacob, ou vendo algum artigo que ele escreveu, ou presenciando algum tutorial na internet, porque já fazem o quê? Mais de 15 anos, né? Mais de 15 que você está no e-commerce. Só na CoinSchool foram mais de 10 anos, provavelmente, né? Sim. Dando aula sobre a parte fiscal, contábil, direito, enfim, toda a parte que muita gente não gosta aí, ó, ele faz com maestria, com uma leveza. Vocês vão ver aqui hoje como é divertido aprender sobre essa área dentro do e-commerce. Então, com certeza temos muitas perguntas. Vai falar sobre Pix hoje? Bastante. Vamos falar de Pix? Bastante também. Bombou. Polêmico. Vamos lá, só conta pra gente então, pra gente começar essa jornada agora que já estamos apresentados. Como foi para você descobrir o mundo digital, mas sem tirar tudo que acontece no jurídico? Porque acontece o fiscal, o jurídico e tudo mais, digital é só um meio pelo qual a gente opera. Mas não muda o fato de que a gente tem centenas de obrigações. Só que muda o jeito que você faz isso. E aí você começa a dar consultoria, treinamento para pessoas que nem estão no mesmo estado que você. Então, às vezes, sei lá, você tem 1000 pessoas te assistindo no online e dúvidas totalmente distintas. Como foi e como é para você hoje ter que se atualizar com tantas regras e tantas coisas diferentes e falar com tanta gente diferente ao mesmo tempo? Que hora que você dorme? Às vezes antigamente existia o Unibanco 30 horas. Às vezes eu me sinto assim.
Na verdade, eu procuro utilizar concentração muito forte em questões importantes. Eu uso para mim muito uma teoria de Pareto, não é? Onde a gente começa a concentrar as coisas muito em 20%. E os demais 80% vão começar a acontecer naturalmente. Então, eu começo a focar em pilares da nossa Constituição, das nossas legislações. E com esses pilares aí, que eu procuro estudar ou focar bastante, quando eu começo a entrar em grupos de debates, que eu participo de alguns grupos de WhatsApp, algumas comunidades nas redes sociais, você vai vendo a movimentação de perguntas. E nessa movimentação de perguntas são os outros 80%. Eu vou aprendendo, lendo as dúvidas, as dores de muita gente, as respostas. E quando eu estou em aula também, que aparecem essas 1000 pessoas dos mais diversos segmentos e de vários estados, não é? E aí começa justamente nisso, porque esses pilares que eu tenho como princípios vão me dar suporte a responder questões aí de outros estados, por exemplo. Muito bom. E eu queria entender uma coisa. Que aí eu vou até puxar um pouquinho pro lado da Clarissa aqui, você me corrige se eu estiver viajando demais. Porque ela trabalhou com DP, com essa parte toda aí do administrativo. Eu sempre fui o nerd do computador ali, né? Sim. Mas só pra gente puxar uma sardinha aqui. Quando a gente tá falando de e-commerce, a gente tem muita regra, tem muita lei, tem muita gente que vai assistir isso aqui só por causa desses assuntos, que é exatamente, pô, o que eu tô fazendo errado, o que eu tô fazendo exceção, e muda toda hora, né? Uma hora eu tô pagando de um jeito, aí daqui a pouco eu tô pagando de outro jeito, faço errado, tem retroativo e tal. Mas, em contrapartida, falta profissional qualificado para esse setor. Então eu queria entender assim, vamos começar falando sobre que tipo de profissional que está assistindo hoje a gente, vamos dizer assim, como que ele entra para essa área, se ele tiver esse gosto, fala, quero entrar para a área focada em tributação no e-commerce. Quais são as skills, as habilidades que esse cara tem que ter, além das técnicas? Porque as técnicas a gente já sabe. Às vezes formar em contabilidade, enfim, ser bom de matemática, né? Mas o que esse cara tem que ter em relação aos comportamentos dele? Dá para trabalhar home office nessa área? Eu posso fazer o híbrido? Não posso? Qual é o tipo de comportamento que a gente espera de uma pessoa assim? Ele vai ter que estudar todo dia? Ou não? Ou dá para ele se formar e sossegar? Isso não vai ter como. Não vai ter, Como é a trajetória para começar nessa área? Essa é uma pergunta muito recorrente, viu, Mário? Como eu já dei aula também, inclusive, no Senac, na área contábil. Ah, que legal. Também já dei aula lá. Muito gostoso. Bom, Então, vem muitas perguntas recorrentes. Puxa, como é que eu me especializo? Quais são as escolas? Ou quais cursos eu estudo mais para saber de e-commerce? E a gente tem uma dificuldade tremenda nisso. Justamente porque a gente parte desse princípio que a gente começa a pensar que o e-commerce, ele tem muita coisa exclusiva dele. Mas, na verdade, a legislação vai ser uma só, e aí nós temos uma modalidade de venda que é pelo e-commerce para todo o país. E aí, nisso, nós podemos ter uma complexidade de guerra, a famosa guerra fiscal, que quando a gente começa a usar uns termos mais técnicos, vai ser as complexidades entre as legislações. Mas, para todo mundo entender, a guerra fiscal, cada estado manda no seu, e nesse momento que eu estou vendendo para um outro estado, eu tenho que respeitar a legislação do estado destino, só que nós temos 27 federações, considerando o Distrito Federal, não é? Então, essa hora deixou a pessoa meia... Puxa, onde estudar, o que fazer, quais são os comportamentos que eu tenho que ter? Onde estudar, ainda continua uma grande dificuldade de cursos exclusivos para falar de ICMS para o e-commerce e tantas outras coisas que tem. Então, nós vamos ter que começar a usar comportamentos mesmo de gestão empresarial. E nessa gestão, a gente começa a visualizar qual é o nicho que realmente você vai querer começar a estudar. É o e-commerce? Mas no e-commerce você quer o quê? Você quer ficar no B2C, B2B? Ou então você vai ficar no SaaS? Onde você quer ficar atuando? Então, perceba que está tudo em mim mesmo. Sim. É eu que tenho que começar a me direcionar. E aí, nesse momento, eu começo a criar meus comportamentos. Hoje, eu procuro falar mais de B2C. B2B eu vou ter uma dificuldade. O SaaS, talvez eu vou ter um pouco maior de dificuldade também. Mas, o importante é a gente começar a se achar qual é o lugar que você quer falar. Porque é muito grande o tema. E nunca vai parar de estudar. Porque a legislação vai mudando, cada estado manda no seu, apesar que tá a reforma tributária querendo fazer deixar tudo harmônico, unificar as coisas. Assim. Mas ainda assim temos um processo de transição, depois transição entre os próprios estados. Então até 2033 vai a nossa transição com nós aqui sentindo a dor na pele. Mas para o governo vai até 2050 essa transição, porque tem o repasse do valor, dos dinheiros aí. Vai até 2050. Então é uma longa transição. Mas a gente tem que se achar. E na hora que a gente se achar qual é o lugar que você quer ficar atuando, aí você começa a procurar o seu tema mais específico, de algum produto, etc. Então, gestão de tempo, com certeza. Com certeza. Autoconhecimento. E Primeiro autoconhecer e organização. Isso aí, para essa área, é imprescindível, então. Sim, não vai ter como. Agora, pode trabalhar híbrido? Pode trabalhar em home office, híbrido, né? Se você abrir um escritório,
tá tudo tranquilo, você vai conseguir... Hoje tá conseguindo trocar de boa no home office? Você tem muitos clientes que é tudo online? Eu tenho clientes que eu nunca vi na minha vida, inclusive de alguns estados que talvez eu não vou ver, só se alguém visitar um estado um do outro, né? Mas e isso antes da pandemia, não foi a pandemia que abriu essa porta. Já antes, eu já trabalhava já com escritório, mas eu comecei em home office, inclusive. Também eu comecei em home office mesmo com escritório. Eu já conquistava clientes sem ver pessoalmente. E usava reunião online na época. E agora, falando de pessoas que querem ingressar nessa área, que estão começando. Então, você falou de estudar algo específico. Você acredita que também se envolver e ter uma rede aí de pessoas que conheçam daqueles assuntos para saber se realmente é o que a pessoa imagina? Porque muitas vezes a pessoa imagina que é uma coisa e, na verdade, é outra. Você acha que isso também é importante? Mega importante. Hoje em dia está muito fácil o acesso à informação, né? Então não passa desculpa, só no seu começo, você conseguiu fazer isso ou você já tinha certeza? Já se conhecia tão bem que já conseguiu ir diretamente? Em 2002 que eu começo a gostar desse assunto, eu começo a procurar, e eu fui atacado, vamos falar assim, né? Eu fui impactado, mas era pelas associações mesmo. Então eu sou mais velho, eu não tive essa grande evolução de informação para buscar muito rápido hoje. Mas eu fui impactado pelas pessoas que sentiam dores na época e eu conseguia falar muito bem sobre isso. Que eram as instituições. Nisso eu me levava para alguns lugares aí para poder fazer palestra. E nas palestras eu conhecia esses empresários. E aí nisso eu fui me aproximando, não tinha grupo de WhatsApp, porque não tinha WhatsApp naquela época. E onde que tá essa galera hoje? Porque tem gente ouvindo a gente aqui hoje que tá a fim de, literalmente, entender. Às vezes o cara tem um e-commerce, né? E a gente já vai entrar nesse assunto aí, que o cara tem um eu-presa, um eu-commerce, é só ele ali, começando. Às vezes trabalha numa empresa, você deve ter muito cliente assim, né? Ou gente que você conversa de alunos que trabalham numa empresa durante o dia, à noite ele vende lá as coisinhas dele na internet, e ele não sabe fazer o contábil, tipo, ele perdido. Aí, a primeira coisa que a gente já podia colocar na mesa é, ele precisa de uma contabilidade agora, no começo? Para e-commerce, o que ele sofre não tendo isso? E caso ele queira entender mesmo o assunto e não só pagar alguém para fazer, por onde você acha que ele pode começar, sem ser uma faculdade, mas onde ele consegue achar esse conteúdo, além aqui da Econlovers e do nosso Academy, além desses lugares? Olha que top, ó, você pegou um ponto que eu vou puxar um pouquinho de uma raiz aí. Vamos pegar esse profissional que está começando agora, não tem grandes conhecimentos contábeis, fiscais, financeiro, mas ele tem a ideia, não é? Ele tem o contato com os grandes fornecedores que ele vai conseguir um preço competitivo na compra. Ou ele trabalha na área, não é? E aí depois à noite ele vende também pelas plataformas, o amarelo, o azul, pelas grandes... Marketplaces, né? Pelos marketplaces aí. Ele consegue vender em horários que ele consiga ter uma disponibilidade para isso. Primeiro ponto, quando a gente quer abrir um negócio, a gente costuma falar, a gente tem que saber que o seu negócio, a gente vai precisar de um comportamento mega importante, que não pode faltar. Antes de ainda de falar se ele precisa conhecer contabilidade, sim ou não, é ser empresário. O que eu mais vejo ainda, Mário, são empreendedores. E o que seriam os empreendedores? É aquele cara de ideia. Então a ideia é o criativo, tá na cabeça dele a ideia, ele sabe, ele já sabe a direção, puxa, eu vou fazer isso, eu vou colocar aqui, eu vou fazer as ideias todas, isso até estruturada na cabeça dele. Sabe executar, né? Então, o executar é o administrador. Aí que você quer entrar, na hora de executar. Na hora de executar. E esse administrador é a figura do empresário. Então nós temos o empreendedor, que é o cara de ideias, e o empresário é o que executa as ideias. Só que isso a gente tem que colocar em uma pessoa só. Ele tem que ser empreendedor e tem que ser empresário. Empresário, está começando sozinho e não vai ter um sócio, né? Às vezes, quando a gente tem um sócio, a gente vai justamente pegar meu braço fraco. Eu tenho a ideia, sou criativo, etc. Eu tenho contato com os fornecedores. E esse aqui é o cara que sabe colocar tudo na planilha. É o empresário. Perceba, ele é aquele que vai executar, vai organizar tudo isso. Porque senão quem tem ideias está um pouco muito soltas também. Tem alguém para trazer isso. Boa. Sim, então, que às vezes acaba não acontecendo justamente por isso, né? Quantas empresas nós vemos nesse sentido, não é? E o empresário é o que vai entrar em contato futuro com essas obrigações que com essas obrigações. Então, só que a gente está falando de uma pessoa que, então, ele é empreendedor, só que ele ainda não se tocou que ele precisa ser empresário também. Eu costumo falar que o empreendedor é o cara das ideias. E o empresário é o que faz a ideia existir. Porque senão só vai ficar na ideia. Verdade. Vai ficar só na ideia. Aí sim, quando a gente começou a puxar pro lado do empresário, que ele vai fazer, aí a gente puxa um pouco sardinha para a teoria. Plano de negócios. Sim. Não é? Vamos fazer um plano de negócios. Ele vai ter uma dificuldade enorme, porque ele não tem a veia empresária.
Ele tem a veia empreendedora. Então ele vai ver um plano de negócio de 50 páginas. O que é isso? Ou eu faço o plano de negócios, ou eu vendo. Percebeu de novo a dificuldade dele para vir para o mundo empresarial? Só que é o mundo empresarial que é mercado. É aqui que está o mercado. É verdade. Então ele começa a não ter nenhuma visão muito distante das coisas, porque ele não está vendo nem a realidade atual e nem a distância. Ele está vendo uma ideia, ele viu alguma coisa que dá para ganhar um boom de dinheiro, mas está faltando esse lado empresário. E no lado empresário, quando ele começar a organizar, ele vai ter que pensar... Aí eu vou puxar a sardinha para minha parte. Sim. Ele vai precisar pensar tanto na área financeira quanto na área contábil e jurídica. Ele vai ter que reunir essas três competências. Sim. E aí nós vamos o que eu acho que é legal deixar claro para a galera é você tendo ou não essas competências, no dia que você falou comecei, elas estão lá. Já estão cobrando. As cobranças já estão chegando. Já As estão obrigações contábeis, fiscais, jurídicas já vão estar lá. Você entendendo delas ou não, elas já vão estar lá no primeiro dia. E-commerce, né? É, o empresário que acontece. Não importa se você abriu agora, por exemplo, eu abri minha lojinha no Mercado Livre, que é de graça, coloquei meu CPF, tô lá começando a vender. Já tem obrigações, não tem? Já, como CPF, meu Deus, aí a carga tributária dele vai ser altíssima. Por isso que a gente tem que correr, não é? Correr para abrir o CNPJ, ter uma atividade mercantil aí com mais organização. Só que na hora que ele falou... também, que as pessoas às vezes não sabem também. Sim, as pessoas ficam se enfrentando. Eu vou testar no CPF, gente. No CPF testar e ainda com Pix aí nos sondando... Olha, é tão rápido abrir a empresa, né? Muito rápido hoje, né? Abre online. Abre um MEIzinho, né? Isso. O MEI, né, tem esse limitador hoje de 81 mil. Na área do transporte tem um pouquinho mais. Então, pessoas que trabalham com e-commerce vai ficar para a área de transporte tem um valor um pouco maior do que 81 mil. É legal também, tá? Se não me engano, vai até 144 mil. Então, 81 mil para empresas normais. Empresa de transportes aí no MEI vai ter um pouquinho mais. Se não me engano, já vai para 144. Que aí quem abre para e-commerce pode abrir para transporte, porque faz a logística. Faz a logística, é isso. Que ele está aqui no nosso meio, né? A gente fala só o e-commerce, que a gente esquece o frete, né? Só existe e-commerce porque você entrega, ué. Sim, senão não vai ter. E aí, essas pessoas que têm lá seu carro, dá para ficar fazendo essas entregas também para os marketplaces. Ele pode abrir um MEI. E o MEI dele não é um 81 mil, é um pouco maior, já está 144, se não me falha a memória. De toda forma, tem uma legislação para aumentar o limite dos dois. Só que aí entra também uma pegada. Na hora que ele abre, vamos falar do MEI de 81 mil, que é o que vai vender, que vai ser a minha palavra, tá? Sim. Não é pra gente trazer um exemplo, um cara, uma posição. É o cara que vende produto. 81 mil é o limite de faturamento. Vai emitir nota fiscal para tudo. E por ele emitir nota dentro do e-commerce, ele vai precisar. Por ele emitir nota, mas o MEI não precisa de contabilidade. Olha só, então vem uma legislação falando que você como MEI, você não precisa de contabilidade. Só que se ele não tiver uma contabilidade que começa a trazer de forma organizada, ele nunca vai ser empresário. Verdade. Ele vai continuar como empreendedor. E né, e deixou ele crescer até 81 mil sem trazer a veia dele de empresário. Ou construir isso nele. Né? Ele vai ter que ativar ela de uma hora para outra. Já vai estar com uma... Só que ele vai estar com já um fluxo de trabalho. E aí, gente, para ele virar a chavinha de 81 mil, que ele vai se transformar em um ME. Mas essa chavinha é rápida no e-commerce. Às vezes ele pode dar um boom, não é? Sim. Ele pode explodir. Sim. Acertou um produto. E aí o que ele já vinha desorganizado, agora vai tomar escala. Sim. E aí ele começa a pensar também, puxa, a contabilidade é só gerar guias, né? Muita gente ainda pensa nisso. E não é, a contabilidade não é só gerar guias, não é só apertar um botão e gerar guia. Vamos já tirar o primeiro mito então aqui. Tem muita gente que acredita que o MEI só tem que emitir nota para pessoa jurídica. Muita gente acredita. Aí, vamos tirar esse elefante da mesa? Isso, não, então. Olha só, o MEI, quando ele vende para pessoa jurídica, é por isso que vem esse mito, né? Precisa emitir nota. Não, para pessoa física também ele precisa emitir nota, estando no mesmo estado, na mesma cidade, se a pessoa física pedir. Aí por isso que ele fica o mito. Então se a pessoa física não pedir... vou só emitir a declaração de conteúdo do Marketplace. Declaração de conteúdo do Marketplace, para pessoa física no mesmo estado também não vai rodar, porque toda vez que a gente começa a movimentar, e a gente dentro do Marketplace, a gente está vendendo para nível nacional. Mas imagina se a gente deixou dentro do fulfillment. Então, e quando a gente vende os produtos para fora do estado, independente se é pessoa física ou jurídica, a nota tem que ser emitida. Já tem uma resolução da Receita Federal para isso. Então, não dá para... Aí pensa agora em fazer uma gestão. Se eu vender para pessoa física aqui na minha cidade, eu não preciso emitir nota. Mas se eu vender para pessoa jurídica na minha cidade, eu tenho que emitir nota. Mas se eu vender para pessoa física ou jurídica fora do estado, eu tenho que emitir nota. Não dá, gente. É uma regra. Um e-commerce? É, um e-commerce. Faz sentido. Entendeu? Então, você já vai criar... Vendeu? Emitir nota. Até porque... Um outro mito, Mário. Mas se eu emitir... Isso a pergunta é recorrente. Mas se eu emitir... Eu sou MEI. Mas se eu emitir nota para tudo, vai aumentar meu imposto? Não, porque o imposto já está... Vendendo ou não vendendo, você já tem a sua taxa até 81 mil. E lá dentro
tem o Prolabore. E dentro do Prolabore, ele já está tendo um desconto lá. Dentro da guia tem 5% de INSS, que vai para a aposentadoria dele. Ele já está contribuindo, ele já é um segurado do INSS. Isso é muito importante. Dentro de um nosso cenário econômico, eu já ter pessoas aí que estão seguradas. Porque pode acontecer alguma coisa com ele e ele já está segurado com o INSS. E será que eu posso puxar para um assunto? Porque muita gente hoje considera quem trabalha é só o trabalhador CLT e o MEI não. E o que você acha disso? Tem ainda... A gente recebe muitas perguntas. Não, eu tenho um aluno que fala assim, nossa, é que eu nunca trabalhei. Na verdade, já trabalhou várias vezes, assim, às vezes não era MEI ainda, mas era o trabalhador informal, mas trabalhou, era trabalho. Então, as pessoas têm isso também, né? De achar que o único trabalho que é válido é o CLT. O que você pensa a respeito? É o registro. Então, aí a gente entra em outros conceitos. A gente acaba caindo um pouco na teoria, mas vamos tentar. Porque existe o empregado e o trabalho. Tem o emprego e o trabalho. São coisas distintas, né, gente? Sim. Então, quando a gente fala, o trabalho, e a pessoa está associando ao registro, ele tem um emprego. Trabalhar, né? O empresário está trabalhando, o informal está trabalhando, todos nós estamos trabalhando, mas não necessariamente na figura de um emprego. Sim. Então, o trabalho, né? A gente teria mesmo algo, se fosse para filosofar, o trabalho é aquilo que você gosta de fazer, você tem prazer por fazer isso. E além de executar esse trabalho, você também tem um emprego que te remunera por isso. Top das galáxias. Sim. Top das galáxias. Minhas filhas me dão trabalho, aí com Lovers me dá emprego. Então, olha só que fantástico, né? Me dão trabalho, é fantástico o trabalho que minhas filhas me dão e tal, é fantástico, né? Porque a gente tem prazer. E aí, quando a gente associa ainda trabalho a emprego, melhor ainda. Mas nós, como empresário, nós não vamos ter essa figura do emprego, né? Porque a gente não está sendo empregado de ninguém, mas a gente continua trabalhando e trabalha árduo, né? E ainda faz jus ainda, depois ainda quando você não deixa de pensar na sua aposentadoria, nesse planejamento aí, é muito importante também. Então, estamos tirando alguns mitos. Desmistificando mesmo. É importante que a gente... como está muito em alta essa questão, nossa, eu vou vender no e-commerce, mas espera aí, né? O que eu tenho que fazer? Mas isso é trabalho? Mas isso é trabalho, Então, vou vender, ou é um quebra-galho? Então, por isso que é importante ainda mais quando a pessoa tem emprego, aí ele fica pensando ali como um complemento de renda, né? Entra como um complemento de renda. Eu queria deixar claro pra galera que, assim, não é porque você tá fazendo uma venda pelo e-commerce e é um bico, que às vezes é mesmo. Ele tá ali trabalhando, ele tem lá o seu emprego à tarde, à noite ele tá fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho. E ele tá lá fazendo o trabalho dele. E é muito divertido, é legal, ele tá aprendendo, tá tirando uma graninha e tal, mas você começou no dia zero, já existem obrigações. Já. E elas vão estourar lá na frente, por quê? O que a gente tem que ter muito atento aqui, a gente fala com muita gente de e-commerce que é literalmente e-commerce, é o cara vendendo sozinho ali e tá começando. Só que exatamente assim que começaram grandes e-commerce que faturam milhões hoje. E aí, se você não tomar cuidado agora, que é o que você estava falando, quando ele tiver maior e ele quiser arrumar, ele tem uma maçaroca de problema. Você fez até lembrar uma questão também recorrente dos MEIs ainda, que a gente está nessa construção e estamos evoluindo aqui. Fique ligado, né? Fique ligado. Estamos subindo a taxa, o sarrafo aqui. O MEI, né? Esse MEI que a gente já vem construindo aqui nessa mesa, às vezes eles têm uma grande dificuldade também em questão que eles, vou tentar esconder um pouco, como eu vendo sem nota, faço uma declaração de conteúdo. Então eu tô vendendo sem nota, fiz uma declaração de conteúdo. Muito normal no amarelinho. No amarelinho, né? Vou indo com declaração de ninguém tá vendo. Como é que vai provar que eu faturei 81 mil? Fique ligado. Vou contar uma bomba aqui. Pode contar bomba? Tem bomba aí. Depois você tem bombinha. Estoura bomba. Editora, coloca aí o... Bomba pra esse meio que faz uma declaração de conteúdo e acha que ninguém tá vendo. Mas, olha só, não é... A Receita Federal, ela não tem só um canal de te achar. Não é? A declaração de conteúdo pode ser o canal mais difícil de ela te achar mesmo. Mas ela tem um canal que é uma raiz para pegar o MEI. E ela já pegou vários. Se a gente colocar no Google, o famoso pai Google, vocês vão ver muitos MEIs que a casa caiu. Qual é a chave que ele te pega? Olha só como a Receita Federal tem uma inteligência. Pelas suas compras. Então você pode ser MEI, mas você compra de uma indústria, um fornecedor. E essa indústria, fornecedor atacado, que você compra, ele emite nota fiscal para você. Ele emite. Agora pensa comigo. Rápida conta de papel de pão. No ano, você comprou 30 mil reais de compras, não interessa se foi para venda ou não, tá? Você comprou 30 mil reais. Do mesmo produto. Mesmo produto que seja, mas vamos falar que você foi com nota fiscal desse atacado, dessa sua fonte, seu fornecedor. 30 mil reais. Você tem um KNAI do seu CNPJ.
KNAI X. Sim. Eu vendo comércio varejista de caneca, né? Não é caneca que vai estar lá, só para vocês me entenderem. De caneca, souvenirs e tal, né? A Receita Federal, através de um programa chamado SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, ele é uma inteligência artificial. Dentro dele tem o software que se chama Arpia. A Arpia é quando é a maior ave, quando abre as asas, né? Fica a maior ave do mundo. Ela está na nuvem. E eu achando que quem está na nuvem, quem está em cima não está me vendo. Eu sou uma formiguinha. Mas essa ave tem um olhar de gavião, de falcão. Ela vai enxergar você formiguinha lá embaixo. Então, quando eu com o meu KNAI comprei de um fornecedor R$30 mil. Na minha região aqui, que é do meu CNPJ e meu KNAI, esse Arpia já identificou que os CNPJs dessa região, com esse KNAI, o markup é X. Eu pego seus 30 mil e multiplico. Passei de 81 mil. Passei de 81 mil. Desenquadrou. Só que você não emitiu nota, você emitiu declaração. Vou na porta do banco. Banco, quanto é que caiu de dinheiro na conta dele? Já tem essa informação, tá, gente? Tô dando uma história aqui. O banco vai falar, olha só, entrou na conta dele R$100 mil. Estão pegando aí o storytelling do seu prejuízo? Então, Mário, isso já passou quanto tempo? Uns 2 anos, gente. Ai, meu Deus, virei o ano e somei ainda. A Receita Federal não me achou. Eu fiz declaração de conteúdo e a Receita Federal não me achou. Pois é, a gente tá primeiro juntando as provas, né? Juntando as provas. Daqui uns 2 anos, 3 anos. Mário, há 3 anos atrás, me explica a sua movimentação bancária de R$100 mil. Aí eu quero ver o aparecer. Então. O então vai aparecer, né? Vocês pegaram o esquema aí, ó. No Melhor Brasil, regularizar agora, né? Gente, e aí ele te desenquadra há 3 anos atrás, então você tem os próximos 3 anos que você não é MEI, você recolheu como MEI. Já estamos falando agora de desenquadramento. Tem o retroativo. Tem o retroativo, que você desenquadrou por estourar o faturamento. Tem uma regrinha de 20%. Tem depois os 3 anos que você recolheu como MEI e não é MEI. Então a gente tem que recalcular tudo com juros e multa. Multa de 20% mais Selic. E lembrando que você não está organizado. Então você não se preparou para continuar agora do jeito certo. E aí você vai ter que, além de fazer todo esse processo de multa, pagamentos e tudo mais, caro, se reorganizar. E aprender a atuar do jeito correto. Que também vai levar tempo. Ou se vai. Aí você vai precisar de um advogado tributarista para entrar com algumas defesas aí. Aí o contador que você economizou lá atrás. O contador que você não tinha, porque seu MEI. E na verdade, com o MEI ainda tem aquela questão de ser 1 ano gratuito, essa assessoria? Existe ainda essa, né? Mas as contabilidades acabam que... Eu tenho modelo de negócio, mas é o primeiro ano para quem tem uma contabilidade. No primeiro ano ele não cobra, no segundo ano ele iria cobrar uma mensalidade, tá? Mas ele, por legislação, ele não precisa da contabilidade, por legislação. Mas é isso que, mas ao meu visão... Mas ele pode ter esse mas se ele vai entrar no e-commerce, então. O cara vai entrar no e-commerce, não faz sentido. Não faz sentido, ele quer crescer isso. Não faz sentido ele não ter, né? Percebeu a falta de empresário? Sim. Ele tá no empreendedor ainda. Eu tô na ideia, vamos ver se tá certo. Empresário é desde o primeiro momento. É agora. Vamos organizar, porque a gente vai crescer. No mínimo, planejar quando você já começa. Tipo assim, ó, tô sem a verba aqui agora, consegui um cara, mas ele pode me dar uma assessoria no início. Já planeja quando você vai começar a pagar, tudo certinho. Ó, quando entrar tanto, já começa a fazer dessa maneira. Vai tirando dúvidas. Procura o Jacob na rede social. Eu faço vídeos, gente. Eu faço vídeos da área financeira, fiscal e tributária. Eu trago muitos vídeos. Então, assim, fica essa bomba, gente. Cuidado. As compras é o seu calcanhar de Aquiles. Tá tudo aí no Pai Google. Eu falo que no Brasil é assim, ó. A gente tem um buraco na via. Certo? O que a gente faz? Igual o japonês, né? Tampa o buraco em 2 horas. Não. A gente pega uma placa e põe cuidado, buraco. Não é isso? É isso. Isso é o estilo brasileiro de ser. Beleza. Só que tem 2 coisas que no Brasil a gente é muito bom. Implantar radares de alta tecnologia para montar o seu carro e saber onde você gasta o seu dinheiro. Total. A gente é muito bom nisso. A gente não é muito bom de tapar buraco, não, mas nisso aí a gente é bom. Crack. E não importa o governo, né, o Jacob? Não. Se entra o destro ou o canhoto, não importa. Não importa, gente. Ainda mais que a legislação tá lá, não é para todos. E tem muita coisa que nós temos no Brasil também uma grande... poxa, mas essa lei não funciona e tal. E você cria uma lei para fazer aquela lei funcionar, não é? Então existe uma lei, aí ela não funciona. Aí a gente cria uma outra lei para fazer aquela lei funcionar. E você acha que isso é o quê? Falta de buscar conhecimento? O que tá faltando nessa questão para que as pessoas mudem?
Esse start... Você tem uma teoria para isso? Principalmente os e-commerce pequenos, que talvez seja que você tenha bastante vivência, né, no dia a dia. Isso. Eu amei essa questão de o empreendedor tem que ser empresário. Meu Deus, isso aqui é pra vida, gravem isso. Isso. Nesse tema, onde a gente tem que, puxa, por que isso aí acontece? Eu tenho só uma visão, né? Uma visão. Que é justamente falta muito no brasileiro, pelo fato de ser tudo é jeitinho, né? Esse jeitinho é muito forte em nós. Então a gente não tem uma veia empresária. E eu tô falando agora, quando eu também me colocando nessa situação, eu não tenho pais empresários, tá? Então eu vou pegar nessa minha dor, que são a dor que eu vejo em aula, que são a dor de muitos. Então eu não tenho pai empresário. Então eu tive pais aí que eram trabalhadores. Meu pai ainda era militar, servidor público. Tinha uma segurança financeira, uma certa estabilidade, porque meu pai era militar. Sim. Mas qual era a visão do meu pai militar? Estuda para depois você entrar numa empresa e trabalhar o resto da vida. Então perceba que aqui ele está construindo um certo comodismo. Sim. E eu agora estude para entrar numa empresa para ficar o resto da vida. Sim. Isso daqui está me deixando como empreendedor o tempo todo, porque o empresário ele tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Se ele não fizer, ninguém faz, ele que abre, ele que fecha. Né? Sim, as ideias. Então a gente começa a ficar preso um pouco nisso daí. E depois, aí eu vou entrar vou estudar. Vou estudar contabilidade, vou estudar direito. Pô, agora eu vou fazer dentro de uma grande empresa, que eu já trabalhei na área contábil em grandes empresas mesmo, empresas gigantes. Sim. Mas lá a gente vai ter alguns funcionários, na época já tinha um pouco, muitos, né? Mas hoje alguns que vão executar algumas tarefas. Pronto, a gente vai executar aquela tarefa, faça chuva, faça sol, e no final do mês o meu tá garantido. Se hoje tem uma caneca com água, eu vou trabalhar. Se hoje tem uma caneca sem água, eu vou aguardar a água chegar. Eu vou aguardar a água chegar. E vou ganhar, né, dinheiro por isso. O empresário não, precisa, se a água não chegou, cara... É uma coisa cultural, né? Cultural. Quem tá me fornecendo água? Vai ter minha água para me fornecer? Quanto tempo? É a pergunta do empresário. O empreendedor, para ele, tem água aqui, toca. Vocês estão entendendo o quanto de soft skill tem nisso? Que a gente fala muito de soft e hard skill aqui, né? Que é essa questão dos comportamentos, habilidades técnicas. Às vezes a pessoa tem todas as habilidades técnicas, é um ótimo matemático, conhece de lógica, entende os conceitos, lê um livro de contabilidade e aprende tudo e tal, mas não tem o comportamento que veio da soma cultural, amizades e tudo mais. Eu sou de Brasília. Dizem que em Brasília, se você der um tiro numa árvore, cai um advogado. Por quê? Porque todo mundo se forma em direito. E minha mãe era o sonho dela que eu me formasse em direito. Por quê? Porque eu me formando em direito, eu posso fazer concursos públicos. Concursos públicos. E nível médio para a Câmara dos Deputados ganha mais que muita gente que está começando ali como empresário. Então é uma estabilidade, tem todo esse negócio. Então acho que é uma soma das culturas que você absorveu, comportamentos dos seus amigos, sociedade, escola e tudo mais. Esse rol de amizade. Forma o empreendedor, mas não forma, às vezes, o empresário que a gente tanto precisa. E o empresário, ele tem que ter também, que eu costumo falar que é agora o tempero do empresário. E que para qualquer um, tá? Mas que hoje a gente tá com uma pegada mais empresária. Tempero do empresário. É a proatividade, cara. Sim. Que a gente fala também dos nossos colaboradores, etc. Sim. Não adianta ser bom, competente. Tem que ser proativo. E o proativo é a raiz do empresário. É a veia do empresário. Se ele não for proativo... Outra pessoa faz no seu lugar, toma a sua frente. Ou então ele vai começar a se equiparar muito com o empreendedor que não tem essa proatividade para executar. Ele fica só nas ideias, né? Isso. Aí vai ficar, puxa, o empreendedor, né? O cara que traz ideias, porque às vezes nós estamos falando de uma pessoa só, que ele tem que ter os dois braços, começar a pelo menos fortalecer. Primeiro você descobrir, qual é o seu braço forte? Você é empreendedor ou você é empresário? Não tem nada de errado ser empreendedor. Não, nada. Pelo contrário, a gente precisa do Precisa identificar, né? Precisa identificar. Na hora que você se identificou, você começa a buscar mais conhecimentos. Como é que eu fico mais criativo? Como é que eu fico mais organizado? E aí, organizado cai muito na minha veia, porque eu trato na área financeira, contábil, onde muita gente não é organizada. Mas, não é? Mas aqui, se eu pegar um empresário que sabe executar as coisas, sabe fazer tudo bonitinho, mas se ele não tiver proatividade, ele vai ficar sempre esperando o empreendedor trazer alguma novidade, alguma coisa para acontecer. E o empresário, ele precisa começar a enxergar o futuro. Ele precisa ver o mundo econômico. Nós vivemos no mercado capitalista. Tá atentíssimas notícias. Que nem agora, olha só que interessante. O Pix agora começou a ficar bombado e tal. Né? Todo mundo bombou a partir de janeiro. A gente começou a falar de janeiro, que faz poucos dias. Só que essa instrução normativa da Receita foi em setembro. De setembro para cá, ninguém falou nada. Estourou. Perceba, o empresário ali, ele já estava atento nisso. Ele já estava ligado sobre isso daí. E mais ainda, porque isso não começou ali em setembro, que é uma instrução que, na verdade, nós aqui da nossa área foi só uma atualização. Porque essa legislação, essa instrução começa em 2015, cara.
E aí, quando veio essa nova norma, além de aumentar a taxa, que é de 2 mil, subiu para 5 para pessoa física, de 6 mil para 15 mil para pessoa jurídica, além de aumentar essa taxa, ele incluiu as fintechs, que existem essas plataformas, vocês que estão aí, vocês vão saber do que eu estou falando. Vocês vão saber. Existem umas plataformas financeiras, onde a gente coloca tudo lá e a plataforma paga para todo mundo. Tem umas plataformas financeiras. Sim. Essas plataformas financeiras ainda estão um pouco ocultas. Estão ocultas. Os famosos splits. Splits. Ixi, olha, Isso eu tenho uma mesmo. história. Ainda estão Cuidado, um pouco ocultos. gente. A Receita Federal sabe que está oculto, está um pouco difícil de enxergar as informações. Ela colocou nessa instrução: opa, fintechs, vocês todos, não interessa se você é assim ou de outra forma. Você vai ter que me prestar informação também. Porque isso é o mundo do e-commerce purinho que você está falando Purinho. aqui. Que é, eu trabalho com as plataformas de venda, afiliados, o que seja. Afiliados. Elas recebem o valor e repassam. Dropshipping. Dropshipping, Nossa, isso você aí que é vai. o do drop aí, ó, tá no YouTube procurando os drops. Tem tudo isso aí, que é eu vendo, mas não tô vendendo, porque não sei o que tô comprando. Como é que eu Sim. vendi se eu não comprei? Pois Né? É eles que vendem, eu faço a afiliação, recebo a comissão, só que quem tá me passando a comissão é a fintech. é a fintech. E aí o governo começou a... Ele está começando a querer enxergar essas coisas. Porque além da fintech estar me repassando com essa plataforma, eu estou numa conta digital também pequeno, de um banco pequeno, um banco que você vai lá e coloca o seu CPF, a sua fotinha, já abriu a conta. Sim. Essas contas que também, infelizmente, ainda acontecem muitas fraudes, etc, né? Porque as pessoas mandam para lá para dar o sumiço no dinheiro, porque não sabe nem quem abriu a conta. Essas coisas estão muito ocultas. A Receita Federal sabe disso. Ela, opa, deixa eu trazer todo mundo para cá. Aí nasce esses gigantes que estão por trás disso e jogou uma bomba nas redes sociais, assustou todo mundo que o Pix vai ser taxado e E a tantas vistoria outras do coisas. Pix, que é esse olhar ápia que você tá falando, que não é tô só Já fazendo analogia acontecia, da na arte. verdade. E continua acontecendo. Não, É, com o Paulo acontece. Guedes, Continua acontecendo. inclusive, que o Paulo Guedes foi o nosso ministro anterior, certo? Ele tem declarações de querer analisar e vistoriar o Pix, tal qual o pessoal falou agora. Lógico que tem as suas diferenças aí. Tem. Mas já tinha essas intenções, como você falou, desde 2015 já tinha essas intenções. Não, já funciona. Não do Pix, mas desse modelo, certo? Desse modelo. É que não traz a expressão Pix, que também agora ia trazer a expressão Pix, mas nesse modelo de 2015, que agora voltou a continuar, porque nessa revogação dessa instrução, eles ainda validaram, porque quando nasce tinha uma instrução normativa de 2015, aí veio agora a instrução normativa de 2024 para 25 início. Aí essa de 2024 para 2025 início, ela foi revogada, caiu. Aí essa aqui não volta à tona, porque essa aqui caiu. Aí, mas nessa que foi revogada, eles falaram, olha, aquela anterior continua valendo. Então ela continuou, só que aqui a taxa é 2.000 e 6.000. 2.000 pessoa física, 6.000 pessoa jurídica. Só que ela não é tão abrangente para esse lado oculto da força. Porque não está expresso. Não está expresso. Sim. Mas mesmo assim, vamos falar os bancos de varejo, banco completo, banco inteligente, banco com seu nome, todos os bancos de varejo conhecidos, eles prestam essas informações para a Receita Federal, 2.000 e 6.000. E continua valendo. Não é por causa de um vídeo que ele vai mudar isso. Isso, continua valendo. Então as pessoas agora ainda... E as pessoas descobriram, na verdade, elas acham que isso tinha entrado agora, e na verdade já acontece. Já acontece, aumentou a taxa e aumentou o leque. E o que você acha que fez, então? Poxa, mas há tanto tempo acontecendo, desde 2015, por que as pessoas não sabem disso? E não sabem e continuam não sabendo. Continuam Porque não agora sabendo. Me ajuda. o mesmo boom que fez a Receita Federal voltar atrás, e numa declaração do secretário da Receita Federal, ele até falou que foi o primeiro round que ele perdeu. Preste bem atenção na declaração dele, que tá um público, que ele tá em pé falando. Ele fala, foi o primeiro round. Essa briga não terminou, essa guerra não terminou. Mas porque ele sabe que a única fonte de informação, não é a única fonte de informação da Receita Federal. Ele tem agora na manga dele a de 2015 que está funcionando. Sim, pode continuar. já rodava. Já roda e roda muito bem, porque já foi atualizando Sim. muitas vezes. Ela foi atualizada muitas vezes. Quem entrega são as instituições financeiras essas informações. Só que as mesmas pessoas que fizeram o boom que o Pix vai ser taxado, deveriam falar, olha, a de 2015 agora não é 5.000, é 2.000. Acho que ficaram com vergonha, porque não é possível, sabe? Não é possível. Mas não é que o Pix ia ser taxado. O que eu costumo só falar o Pix não ia ser taxado. Ponto, não é isso. Sim, inclusive no vídeo do Nicolas, que é o mais famoso até agora, ele fala lá que o Pix não seria taxado, que não é esse o ponto. Então, o ponto é e aí o desdobramento disso. Então, na hora que o Pix não é taxado. Mas Então, peraí, deixa eu fazer uma thumb bonita agora. é isso aí. Você vende no e-commerce, você trabalha com e-commerce, presta atenção que ele vai explicar pra você sair daqui entendendo de verdade o
que bendita história é essa do Pix? Porque o pessoal fica só no Instagram, né? Só aí nas redes sociais e não busca. Tá, não, isso aqui é suficiente, né? Então, e agora que a gente está ouvindo bastante. Viu só? Caiu o Pix, tô tranquilo. Gente! Liga agora a chavinha aí do empresário. Nos né? ajude. Liga a chavinha do empresário agora e presta atenção no que o nosso querido Dr. Jacobs vai falar. Então vamos lá, ó. Pix não é taxado. Ufa, beleza, eu já sei disso, tô cansado de saber disso. Mas o duro é o desdobramento dele. Então, independente se é 5 mil, 2 mil, 6 mil, 15 mil, pessoa física e jurídica, né, na sequência, independente disso, o que a Receita Federal, quando ela recebe essa informação de entradas na sua conta, que ela chama de movimentação financeira, mas o termo, a expressão é bem ampla, e por isso que, pelo termo movimentação financeira, eu consigo abraçar o Pix, porque houve uma movimentação financeira na sua conta, a Receita Federal recebe essa informação. Então, quando acima de 2 mil, 6 mil, 2 mil pessoa física, 6 mil pessoa jurídica. Caiu na sua conta, semestralmente a instituição financeira declara para a Receita Federal. Agora vamos fazer uma conta de pão pensando no nosso amiguinho declaração de conteúdo. Ele, e-mail ou não, tá? Tanto faz agora. Ele entra na conta dele 100 mil reais de movimentações financeiras, Pix ou não. Movimentação financeira. A Receita, e eu sou um artesão. Eu vou fugir daquela continha que a Receita Federal pega eu pela compra e que ele faz um markup em cima do meu KNAI da minha região. Eu vou fugir disso porque eu sou um artesão, eu sou um produtor, etc. Então tá, fuge disso. Aí a Receita Federal tem a outra porta, que é o banco. Entrou 100 mil na sua conta. Agora vem cá, Mário. Me explica cada entrada na sua conta aqui que vai compor 100 mil reais no ano. A gente não consegue de novo. O vai aparecer, o então vai aparecer. Quando aparecer isso, a Receita Federal vai porque seja pessoa física 2 mil, pessoa jurídica 6 mil. Ela vai, se for na conta pessoa física, eu uso minha empresa, mas o dinheiro cai na pessoa física. Meleca das grandes, né? Mas eu não fiz Pix. Não é sobre Pix, é sobre movimentação. É movimentação. Porque agora você vai ter que justificar. Então, uma pessoa, olha, ela usa... tem um monte de e-mail que usa a pessoa física dela como conta. Um monte. Só que o corte olha aí, o corte é menor. O corte é 2 mil. O corte é menor, é 2 mil. Agora, então, caiu... Acima de 30 mil já dá imposto de renda, né? 28 mil, 30 mil tá isento no ano, mas vamos falar então que no ano caiu 60 mil na sua conta corrente, 100 mil conta corrente. Quando você vai falar, então por quê? E depois você querer falar que foi venda para piorar as coisas e você estava usando pessoa física. E por que você não usou a PJ, que o corte era 6 mil e o imposto é menor? Você vai ter que, a Receita Federal vai te autuar como pessoa física 27,5. Então entrou o dinheiro na sua conta, o banco declara. Sabe um exemplo que eu costumo falar que caiu a casa e tem um cheiro dessa legislação de 2015? Na época do nosso capitão Bolsonaro, presidente, ele tinha o motorista dele, que me fugiu o nome dele agora, e que ficou bombando nas redes com alguns problemas fiscais, etc., de depósito na conta dele, que de 2 mil reais Queiroz. Pode colocar no Google. Queiroz, né? Depósitos na conta dele de 2 mil reais e 1 centavo. E aí o COAF pegou, que é uma outra entidade aqui, pegou isso daqui, mas veio já desse fruto dessa legislação de 2015 que eu tô te falando. Ou seja, a gente não tá falando de política, a gente tá falando de Bolsonaro e Lula, a gente tá falando de uma coisa. Existe um carinha chamado Receita, e esse leãozinho, não importa se você gosta da canhota, da direita, de onde você gosta, ele vai te pegar. Vai. Ponto. E aí, tava lá várias operações de 2 mil reais e 1 centavo. Porque a regra era 2 mil. Talvez, se fosse 1999, talvez poderia ter escapado naquele momento daquela legislação, porque ele era por movimentação e hoje ele é por operação. Também tem isso. Operação e movimentação, na verdade. É operação. Nossa, muitos detalhes. Se não outra coisa que a gente já falou aqui, aí o cara me abre um e-commerce e não quer um contador. Não tem, porque não precisa, etc. E quando passa a ter... Aí é uma dor da contabilidade. Ele entende a contabilidade como um custo. E não como um investimento. É um braço, é um setor do seu departamento. Como setor de vendas, marketing necessário. Ele entende como custo. Quer ver só um grande exemplo que você vai sentir essa dor também? Eu abro meu CNPJ agora. Abri. Só que nesse mês ainda estou comprando, estou montando a minha loja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não vendi. Chega no final do mês tem que pagar mensalidade contábil. A primeira pergunta, para que eu vou pagar mensalidade se eu não faturei? Mas o que tem a ver a contabilidade com o seu faturamento? Nada a ver. Você não contratou o cara que pintou a parede lá? Você não vendeu, mas tá pagando ele. Você não vendeu, você não tá montando a loja. Então, pra você ver, então ele tá investindo muito dinheiro em um lustre e depois a figura da contabilidade, se ele não vender, ele entende que a contabilidade não fez nada.
Quando na verdade a contabilidade já fez muita coisa de declarações, mas informando que justamente você não fez nada. Justamente eu já quero pegar um gancho aqui então e falar do sistema em si. Por quê? Eu abro um e-commerce geralmente e contrato um RP, que é a primeira coisa que a pessoa faz. Hoje em dia, se ele tá bem instruído ali, já testou, fez um produtinho no Mercado Livre, na Magalu, que seja, beleza. Mas agora ele já entendeu o jogo e ele quer botar pra funcionar. Ligou o modo empresário, certo? Ele vai contratar um RP, que isso é correto mesmo, precisa ter um sistema. E aí eu queria que você me falasse, como é, de fato, essa preocupação? Tem que ter um RP? Não tem que ter um RP? O que de fato esse bendito desse RP tem que fazer? Né? Porque na hora de contratar um RP, é só muita gente contrata um emissor de nota. Ele esquece que tem lá um monte de coisinha pra colocar. Nossa, mas tem que colocar no NCM. Ai, mas eu tenho que colocar CFOP. É um monte de... É uma salada de letrinhas, é uma sopa de letrinhas, né? Então, só pra galera ficar atenta, assim, às vezes é um talento de e-commerce, que ele é um funcionário, às vezes tem uma cabeça boa, tá aqui assistindo, porque ele quer melhorar o trabalho dele na empresa que ele trabalha. E ele trabalha justamente no RP. E muitas vezes essa galera, o Jacob, eles estão lá preenchendo os dados de um produto, trabalha com cadastro de produto. O cara ganha lá R$1.500 por mês, ele é um assistente de cadastro de um grande e-commerce. Eu sei que você está me ouvindo aí, você pode ser exatamente essa pessoa. E aí você está lá cadastrando um produto todo dia no seu RP, Bling. Beleza, está lá cadastrando o dia inteiro o produto. E ele morre de raiva, porque ele tem que preencher NCM, CFOP, um monte de dados que ele nem sabe o que é. Mas ele preenche lá, porque mandaram ele preencher. Quando ele esquece, ele liga lá no pessoal do financeiro e fala, pessoal, o que eu ponho aqui nesse treco? Né? Nacional, é 0, é 1. Agora, qual é a importância, então, de ter esse sistema, em cima de todo esse ecossistema que eu falei aqui, e por que contratar, de fato, o RP? E qual é o perigo de não contratar um? Quando a gente abre... essa é uma ferramenta também que precisa, porque você, de novo, é empresário, liga a chavinha do empresário e você vai crescer. Independente que agora talvez você só não vai poder contratar se você não tiver a bala na agulha, o cash para conseguir contratar. Mas o RP hoje é R$100 por mês. Então, isso. Né? É que aquele rapaz que tá abrindo e-commerce com um complemento de renda, ele já vê que aqueles R$100, se ele não vender, vai tirar da renda dele, e aí ele começa a colocar algumas barreiras. Mas superamos isso. Precisamos de um RP ou de um CRM aqui. Nós vamos precisar, seja Bling, seja Tiny, Conta Azul, dos menores aqui, né? Não falando que eles estão pedindo. É só pra ter noção. Os mais usados, né? Os mais usados nos iniciantes, desses daí, alguns outros aí. Mas a gente precisa, porque nesse momento a gente vai começar a justamente consolidar todas as nossas informações. E esse rapaz aqui que está lá no cadastro de produto, que é o eu empresário, eu e-commerce, né? Que eu vou ter que fazer tudo agora. Uma das ferramentas lá desses sistemas é a facilidade de quando eu compro o produto que eu importo a nota fiscal de XML, esse cadastro já vem meio pré-pronto, porque ele carrega o produto. Só importa a nota, ele preenche. Ele já preenche esses cadastros aí pra gente não ficar se preocupando tanto. Mas mesmo assim, o que ele tem que se preocupar é a natureza da operação. Então, a natureza da operação, ele vai ter que fazer cadastros, né? Então, ele vai ter que fazer esses cadastros, criar essas naturezas de operações, e aí vai envolver o CFOP, o CST de CMS, PIS, COFINS, IPI. Ele vai começar a trazer essas sopa de letrinhas de números ali. E o negócio é, se eu não tiver isso, mas eu não quero, qual é a implicação? Se eu não tiver isso, eu vou usar um emissor de nota, mas vai precisar do emissor de nota, seja gratuito do governo. Vai precisar cadastrar. Ou seja, não tem como não ter isso. Não tem como, porque você vai ter que vender e vender precisa desse cadastro. Ah, mas eu sou MEI, não importa nada disso. Não importa. E se ele colocar um cadastro que não é o correto? Aí a gente tá num grande que é aquele problema. negócio assim, fui aqui no YouTube, achei um cara falando aqui, CFOP é esse número aqui, eu vou colocar lá. Botei o NCM de algodão para caneca, e tá tudo certo. E aí? Olha só, esse problema, meu Deus do céu, você colocou foi lenha na fogueira agora. Bomba de novo. Barulhinho do nosso óleo. Bomba, olha só. Vamos pegar esse problemão. Eu fui lá e peguei qualquer NCM e infelizmente o pai Google me falou um número errado e era... Acontece. Existe na internet lá, Consulta NCM, que é um site mais oficializado que fica pegando vídeos ou de pessoas... Ou apenas coloca caneca NCM, aparece lá o número no Google lá e você já vai pegando sem olhar a descrição completa. Mas existe Consulta NCM. Mas vamos lá. Eu comprei algodão e depois eu registro, eu coloquei um NCM de caneca. Primeiro problema grande que eu acabei de trazer aqui para minha empresa. O governo lê as notas fiscais. Então, aí você comprou algodão e ele sabe disso pelo NCM. Tem gente que pergunta, o NCM é a mesma coisa que a SKU? Não, gente. Não, tem nada a ver. NCM é a nomenclatura do Mercosul, é um acordo, né? Para fazer essa parte de orientação da receita e tudo mais. SKU, Stock Keeping Unit, que é para organizar seu estoque. Seus dados de produto, certo? Percebe isso. O correto. Top. Só que eles ainda assim...
por os números, talvez, da quantidade ser às vezes parecida, não é? Eles começam a confundir que a SKU e o NCM é a mesma coisa. EAN, tem o EAN também. Começam a associar toda essa sopa de letrinhas, mas não. A chave do governo, a chave é o NCM. Então ele comprou o NCM X e ele é um comércio varejista. Comércio varejista não faz nada. Só revende, é revenda. Ele tem que revender algodão. Aí ele vai lá e trocou o número do NCM. Vendeu caneca. Agora, o que nós temos agora quando eu, Receita Federal, estou lendo seus números? Você tem um estoque gigante de algodão, porque você não vendeu. E você vendeu caneca sem comprar. Você comprou produto sem nota. Ih, vou lá nessa empresa. Eita. Vou lá, porque fisco na hora. Gente, olha o tamanho do problema que eu trouxe, porque eu vendi produto que eu comprei sem nota. Então você agora... A Receita Federal já vai chegar... Você é ladrão. Você compra sem nota, cara. Para de ficar indo pro pai Google pra pesquisar coisa que contador te responde. Busca informação na fonte correta, né? Nesse caso... Sim, olha só o tamanho. Então a gente não pode... Eu que sou que faço cadastro de produto, o NCM é a chave de todas as coisas. É a chave. É a chave. O coração de um bom e-commerce, então, a gente pode falar que está no cadastro dos produtos. Tá no cadastro dos produtos. E nas suas ordens fiscais e contábeis para começar a operar. Para começar a operar. Aí depois ele vai cair para um CFOP, aí eu tava nesse problema menor. Você trouxe aqui de comprar algodão e vender caneca. Eu tava num problema menor. Aí aqui ele vai trocar o CFLP. Acontece muito comum também. Você corrige. Então, mas pode corrigir se enxergar, né? Mas se não enxergar e que demora às vezes para enxergar, e a contabilidade não vai ter nada a ver com isso. Porque olha só, a contabilidade ela não controla estoque. Tem muita gente que acha, mas a contabilidade está controlando meu estoque. Não, a contabilidade ela controla a parte fiscal. Ela não está controlando a quantidade de produtos do NCM, o SKU, inventário, não. Ela estava... mas você tem todas as minhas compras, você tem todas as minhas vendas. Ela está falando de compra e faturamento. Ela não está olhando quantidade de produtos. São coisas muito distintas. Só que aí, né, aí ele vai falar, por que você não viu que eu vendi a caneca sem comprar? Não vai ver. Ela vai tributar você na caneca e não sabe que você não comprou a caneca. Agora do CFLP. Então, na hora que ele compra um produto, por exemplo, com substituição tributária, paga por isso, ICMS. Ou produto monofásico, tanto faz. E na hora que ele revende com um CFLP diferente... O CFLP, só pra galera ficar ciente, a classificação, né? Fiscal das operações. Então ele vai trazer aí exatamente o que é que você está vendendo como natureza. É tributado sim ou não? Tipo isso. É a natureza da sua operação. É natureza, é tributado sim ou não. Então eu compro um produto que eu falo, na compra, pago o ICMS anteriormente, então já paguei. Aí eu vendo e falo, olha, ele é tributado. O que aconteceu? Eu comprei, paguei imposto. Eu vendi, recolhi imposto. Porque você acabou de falar que você está tributando ele. Então você está pagando ICMS duas vezes. Isso é comum. Comum demais. Vocês estão entendendo que é investimento, né? Custo, gente. Quando você investe no contador certo, e aí vem aquele negócio. Qual será o contador certo para o e-commerce? É um cara que tem que trabalhar com e-commerce ou um bom contador toca qualquer coisa? Então, aí tem que puxar. Sempre somos nichados, né? Sempre somos... eu procuro assim, procurar então empresas porque estamos falando a nível nacional aqui, Sim. né? Que pelo menos a contabilidade ela tem uma linguagem com o e-commerce. Porque o e-commerce acontece, as mudanças são muito rápidas. Sim. São muito rápidas. A velocidade da informação é bem mais rápida. Então, nessa contabilidade que você escolher, ela já tem que ter, pelo menos, já alguns clientes, né? Se ele não se declara, como eu, por exemplo, mas se ele não se declara como um contador de e-commerce, que ele, no mínimo, tem algumas empresas lá já, porque ele precisa de pessoas que estejam muito ligadas à velocidade da informação, que é muito rápida. Sim. E aí eu queria até voltar um pouco, porque assim, com essa aula me trouxe realmente essa preocupação. Poxa, as pessoas estão fazendo, abrindo suas lojas e assim, não tem noção nenhuma. Eu conheço vários, já comecei a lembrar, nossa, fulano tá vendendo, não tá fazendo... Ela tem uma amiga na cabeça. Certeza. Ela tá vendendo. Uma amiga nossa que procurou ela pra falar de e-commerce. Então assim, o que ela precisa saber para não... Primeiro, precisa virar essa chave para empresária, Primeiro, né? isso. E aí já pode buscar uma contabilidade para tirar dúvida. Tirar dúvidas, essa contabilidade. Aí ela vai começar... Ajuda minha amiga. Ela não precisa ter alto investimento. Tira o mito da mesa também pra galera entender que não vai começar pagando 40 mil reais, 4 mil reais, R$1.000. Como que é começar com uma contabilidade? Eu acabei de abrir meu e-commerce. Qual que é esse custo? Médio? Só pra gente ter uma noção. Aí depende de estados, lógico, né? Só Depende pra gente ter uma ideia. Mas a gente pode falar que, assim, meio salário mínimo para uma empresa do Simples Nacional. MEI tem algumas outras tratativas. Justamente por não precisar de contabilidade oficial, então tem algumas outras tratativas, daquele 1 ano grátis, etc. Sim. Mas empresa Simples Nacional,
a partir de meio salário mínimo, talvez já comece a conversar. Mas esse meio salário mínimo não é até os 4.800.000. Também não faz sentido de faturamento. Só tem mais um monte de operações. Essa operação vai estar com muito mais volume. Mas qual é a grande dor? Então, eu estou abrindo uma empresa, aí eu preciso virar a chavinha do empresário. Para conversar com a contabilidade, eu preciso ter a chavinha do empresário ligada. Porque o que é comum? A pessoa chega na contabilidade, eu quero abrir o CNPJ, tá abrindo no mesmo dia, hoje em dia. Abrindo no mesmo dia. Só que aí a pessoa fala, eu quero pagar o menor imposto. É isso que eles querem. Olha, eu quero abrir uma empresa. Beleza. Não tirei meu dinheiro. E aquela pessoa que não tá nem pagando imposto? Sim. Ai, meu Deus. Tá bom, você quer abrir uma empresa. Você quer abrir uma empresa de quê? Não, eu vou vender caneca. Tá bom. Então a contabilidade vai procurar o que na Exato, tal, que classifica as suas canecas. Beleza. E você vai ser simples nacional, lucro presumido, lucro real, o que vai ser? Não, eu quero pagar o menor imposto. Essa vai ser a resposta. Acontece que para alguém que qual vai ser o menor imposto, ele precisa saber qual é o seu planejamento financeiro. Porque como é que vai fazer de uma tributação menor se você não sabe qual é o planejamento financeiro? E aí vem a questão. A primeira pergunta da contabilidade para sua amiga. Você quer pagar menor imposto. Quanto você vai faturar? Não sei. Então, não sei. Aí, isso que eu ia falar. Isso aqui dá um episódio inteiro do podcast. A gente pode puxar aqui. Sério, só pra falar dessa... daria pra gente ficar aqui 1 hora falando só dessa parte de planejamento financeiro para o e-commerce. Para o e-commerce. Cara, preço. Nossa. Mas não vou puxar agora não, pra você continuar respondendo ela, mas só pra... Gente, se vocês quiserem a parte 2 com o Jacob, coloca aí nos comentários. É isso aí, gente, coloque. Então, quanto você vai faturar? Não sei. Então, já fechou a porta aqui. Como é que eu vou falar de um menor imposto se eu não sei qual é a sua expectativa de faturamento? Para eu pensar em um custo. Vai planejar. E por que você não sabe? Porque eu ainda não abri empresa, nunca vendi no e-commerce. Aí vem a nossa cultura. Meus pais não são empresários, eu nunca trabalhei em empresário, sempre fui empregado. Não tenho referência, tenho uns amigos e tal. Tenho contatos do fornecedor. Geralmente eles chegam com os contatos dos fornecedores, eles chegam. Eles têm a fonte, não é? Só que não sabe porque nunca vivenciou mesmo. Ter que pensar em tantas coisas para vender. E aí ele fica na dor. Ou eu vendo, ou eu administro. Olha o empresário aparecendo. Toda hora vai gritar essa dor dele. Essa dor nele de administrar. E ele vai ter que separar tempos, né? Vai ter que fazer o Unibanco 30 horas aí. Sim. Então aí a contabilidade, por outro lado, que você quer pegar o menor imposto, se você não sabe quanto vai faturar, a contabilidade vai pensar no feijão com arroz. Qual é o feijão com arroz? Simples Nacional. Simples Nacional. Isso é um feijão com arroz para contabilidade, que vai abrir isso para você, e aí pode ser a partir de meio salário mínimo, alguns ficam um pouco menor. Abre essas grandes plataformas de contabilidade, que me lembrei agora. Pode falar nome? Sim. Tem 2, mas o que é a maior delas, a Contabilizei. Vem como plataforma. Contabilizei. Se quiser patrocinar o episódio, colocar suas coisas aqui... Só chamar. Bota aí na descrição aí, ó. O que tem de gente no e-commerce precisando de vocês. E vocês nem estão falando com eles, ó, aí, ó. Sim, é a grande dor. Porque ele quer pagar um valor baratinho, vamos falar assim. Aí você tem que procurar essas empresas de contabilidade, que são as de plataformas, não é? Eles, na verdade, não são... São esses SaaS, né? Esses SaaS, isso. Porque eles, na verdade, são empresas de tecnologia. É que eles usam o serviço contábil e trazem uma gama de contadores que o CRC atrás para assinar. Muito mais barato, né? E aí fica baratinho na contabilidade porque ele escalou. Tá certo? Você vai falar, às vezes, né? Você vai ter... Enfim, cada um com o seu modelo de atendimento que você queira. Sim. Mas você consegue. Mas vai te dar o feijão com arroz do Simples Nacional. E aí fica com aquele imposto no comércio de 4%. Nasce com 4%. E aí, rápido, pode dar outra bomba? Vocês ficam me fazendo bomba, gente. Eu adoro bombas. Bomba. Olha só. Aí vem a primeira bomba. A sua amiga... sua amiga, ela não sabe quanto ela vai faturar. Mas, amiga, você vai vender... ela tá ouvindo, certeza. Então, mas você vai vender panetone. E você está falando agora, no momento, entre novembro e dezembro. Ou seja, mês sazonal, não é? Mês sazonal. Então, eu estou com um produto agora que eu não sei quanto eu vou vender. Eu espero faturar milhões. Essa é a expectativa do empreendedor. Olha o empreendedor. É ideias, meu sonhador. Acho que vou vender umas 1.000 caixas. Acho que vou vender umas 1.000 caixas e tal. E ela abre no momento sazonal. Então, a contabilidade fala, olha, você vai recolher 4% de imposto. Por Simples Nacional, 4%, ela vai... Opa, 4% de imposto dá para colocar. Ela vai montar o preço, né? Vai colocar o preço, 4% de imposto. Sobre faturamento? Sobre faturamento. Tá tudo incluso, porque essa é a dúvida também. Vai tá tudo. Tá tudo. Beleza. Só que acontece quando a empresa abre ou inicia as atividades, tá? A Receita Federal do Simples Nacional, o Simples Nacional não é um regime tributário, tá? Regime de sistema tributário é só lucro presumido e lucro real. O Simples Nacional é um benefício. Só existem 2 no Brasil. O Simples Nacional é um benefício. Você usa um benefício, por isso tem várias coisas e várias coisas não pode se acreditar, porque é um benefício. Sim.
Aí, só que para esse benefício ele tem umas regras. E uma das regras mais assustadoras do Simples Nacional para iniciantes é que ele pega o seu faturamento e multiplica por 12, porque ele usa os últimos 12 meses como base para 4.800.000. Só que você está nascendo agora. Você não tem 12 meses. Só que você nasceu no boom. Só que você nasceu no boom. O cara vendeu chocolate na Páscoa. Na Páscoa. Aí agora, você vai lá, no primeiro mês, você fatura 60 mil reais. Na cabeça da pessoa, da amiga, 60 mil tá dentro da primeira faixa do Simples Nacional, que é 180 mil. Até 180 mil, que o contador vai falar, até com 180 mil, 4%. Ah, até eu vender 180 mil vai demorar um pouquinho. Mas no primeiro mês ela fatura 60 na cabeça. Ah, 60 tá dentro de 180. Não, 60 tá dentro de 180. Então já vendeu, né? Porque já vendeu. 60 mil, nota fiscal bonitinha, já faturou. 60 mil, nota fiscal bonitinha, mandou pra contabilidade. Quando a contabilidade roda o primeiro mês de atividade, você não tem 12 meses de história. Aí você Federal multiplica 60 vezes 12. Faz a provisão. De 12 meses. Isso. Já estourou no primeiro mês. Estourou no primeiro mês, os 180 mil passou. 60 vezes 12, nem sei mais. Aí mês que vem ela tá fazendo o mesmo preço que ela vendia. Não, mas olha, mas mudou aqui, já custo. Não, isso já vai. Agora o boom já vai acontecer agora. Bom, eu vou chutar porque eu sou contador, gente, mas não faço. Eu subdivido meu cérebro, não faço mais conta nenhuma de cabeça, né? Não faço. Mas você vai fazer aí certinho, mas acompanhe meu raciocínio. 180 mil é o limite para 4%. 60 vezes 12 deu 500 mil. 500 mil. A Receita Federal vai pegar a alíquota dos 500 mil e aplicar sobre o seu faturamento de 60. Só que você estava trabalhando com 4. A Receita Federal pegou e aplicou 10, um exemplo. 10% de imposto. Quando ela aplicou 10% de imposto, o seu imposto que você esperava R$2.000, veio R$10.000 para vencer no dia 20 do mês subsequente. Então você fez o custo em cima de 4, dia 31. Chegou o dia 20 do mês seguinte, você estava esperando imposto de 4 mil. Chegou o imposto de 10 mil. Sua amiga não assiste o podcast dirigindo, não, né? É bom ela estar sentada. Aí aquela cai da cadeira. O que aconteceu? Mas você não falou que era 4%? Sim, 4% até 180 mil. Só que a Receita Federal ela provisionou o seu faturamento. Mas de onde a Receita Federal tirou isso? Quem disse que eu vou vender 500 mil? Tudo bem. Mas agora... Como é que evita tudo isso? Cabeça de empresário no primeiro Cabeça de empresário no primeiro estuda dia. Seu planejamento, provisiona essas coisas, possibilidades. Já pensa que se o primeiro mês... Gente, todas essas coisas que eu tô falando aqui, lógico que você acha na internet e tudo mais, mas não é tão simples, porque para achar boa resposta tem que ter a boa pergunta. Toda boa resposta nasce de uma boa pergunta. Então, se você fizer uma pergunta... Minha mãe sempre falava isso. Eu fazia alguma pergunta para ela falava assim, melhora a sua pergunta que eu melhoro a minha resposta. Ela era bem direta. Tinha pouco tempo, tinha que fazer um monte de coisa, então ela me dava essas respostas na lata. E eu sempre fui aprendendo isso. Não, peraí, se eu quiser uma resposta melhor, eu tenho que perguntar melhor. Só que só pode perguntar melhor quem estudou o assunto. Pra saber perguntar. Não entra de cabeça no e-commerce achando que é simplesmente, vi um vídeo de dropshipping aqui, vou arrebentar. Mês que vem eu tô ganhando 1 milhão. Você tá ganhando 1 milhão de problemas se você não ficar atento. Se você não... Eu acho que dá pra fazer tudo Fora isso. Fora que gente, nisso, né, Mauro? Mário, o dropshipping tem algumas plataformas que até não vai dar para aplicar. Porque o dropshipping é aquele negócio que ele vende o produto do terceiro, o terceiro que entrega o produto, não é? E ele recebe a comissão. Só que algumas plataformas, ela preza pelo prazo de entrega. Sim. E te dá algumas regrinhas por isso. Só essas nuances de Mercado Livre, Magalu... Isso. Então, na hora que eu entro com dropshipping numa plataforma, vendo, e o meu fornecedor não entrega dentro do prazo da plataforma, eu perdi alguns créditos... Sim. Dentro da plataforma. E não tô enxergando isso. Então perceba que o dropshipping, talvez trabalhar dentro do e-commerce, gente, você tem que pensar muito bem, porque se esse fornecedor não cumprir as regras, eu vou perder agora meus pontos aqui dentro. E não é só as regras do marketplace em si, mas tem inclusive as regras de triangulação de nota e tudo mais, que eu nem vou entrar nesse assunto hoje. Uma parte 2 a gente fala disso. Você vê como o assunto é longo, né, Olha, gente? tem muita coisa pra falar disso. Mas eu queria trazer aqui pra gente não deixar de falar, que você tem um livro. Pois é. Conta pra gente que história é essa do livro. Amiga, já pensa nesse livro. Porque você criou, eu acompanho aí tua trajetória, um ótimo professor, quer aprender sobre contabilidade, acha onde ele dá aula aí, vamos ver se a gente consegue puxar ele pra dar uma aulinha aqui no Academy pra vocês. Né? Nossa, farei com o maior prazer. Ó, tá vendo? Já temos aqui uma aulinha aí. Posso deixar todos os cabelos brancos. Que vocês gostariam, né? Acho que é uma boa. Coloca um assunto que você gostaria que ele desse aula pra vocês no Academy, que a gente grava com ele aqui. Mas, qual que é o negócio, assim? A sua trajetória foi muito sempre dentro do contábil, essa parte toda de... que você contou toda essa aula que você deu aqui hoje pra gente, tão divertida e tudo mais. Só que eu sei que um bichinho aí do direito, né? Com aquela arma na cabeça que você contou, te levou na faculdade. Beleza. E hoje você tá o Dr. Jacob
Parabéns pela sua nova trajetória. E eu sei que você escreveu um livro. Conta pra gente, já nessa nova área, não é isso? Já nessa nova área, gente. Como advogado, né? Como advogado, já eu tô me identificando, sou advogado. Ponto. Todas as áreas. Você juntou o direito. Olha só que coisa muito bonita. De André pra Jacob. Isso, tive que mudar esse persona, né, na história, porque senão depois ia ficar sempre André Jacob, é o contador. Não, André Jacob é o contador, ele continua vivo, é meu negócio, é meu ganha-pão. Mas o Jacob Gomes é o advogado, é o doutor. Então eu mudei esses personagens. E é legal porque agora você conseguiu unir o direito digital e jurídico, contábil, tudo em um grande cesto, né? Com a minha bagagem aí, não é? Conta isso aí do livro, conta pra gente como tá o livro. Aí eu me formo recentemente, passo na UAB já no 9º semestre, vou no 10º semestre passo voando, tranquilo, né? Na segunda fase quase gabaritei, faltou um pontinho, tirei 9 na segunda fase, gente. Maior nota da faculdade, foi impressionante. Na segunda fase, nossa, fui lá e arrebentei, no tributário. E aí, depois disso, a gente forma um grupo, né, de pessoas que estão aí, se você está me ouvindo. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu fico ajudando os coleguinhas a passar no UAB. Então, a gente tem lá, hoje nesse grupo, quase 80 pessoas. E nessas 80 pessoas são estudantes para passar na UAB. E eu fico lá trazendo justamente conteúdo para passar na UAB, ajudar com isso daí. E eu falei, puxa, eu vou fazer um livro. E aí, eu já comecei um livro na área do direito tributário voltado para se passar na UAB. Da primeira e segunda fase. Só que, lógico, ele tem uma linguagem para passar no OAB, não precisa ser técnico, tá? Porque as provas do OAB não é, falar o artigo X. Você tem que entender só o que está acontecendo com a história lá e o que se aplica. É isso. Então, o livro tem essa pegada muito de didática. Então, para quem vai passar no OAB, top. Quem é fora da área, mas quer entender de princípios tributários, etc., top também, porque o livro está com uma linguagem muito acessível. Muito acessível. E para quem quiser achar seu conteúdo além do livro, que o livro a gente consegue deixar o link aqui na descrição? Consegue, vai deixar, vou passar o link. O livro chama, eu uso um bordão, o Mário conhece, que é Luzes para Minha Fala. Eu uso um bordão, né? Eu faço aqui, Luzes para Minha Fala e tal, uso esse bordão. Então o livro se chama Luzes para Minha Fala, Direito Tributário, né? Jacob Gomes, produção autoral, tudo autoral. E a gente deixa a descrição lá, tudo bonitinho. Quem quiser achar o livro dele aí, só entra, olha na descrição. Aí você manda o link pra gente. E se a galera quiser achar o seu conteúdo, que é a parte do e-commerce, que você está aí há mais de 15 anos trabalhando. Com certeza tem muito conteúdo. Seria impossível derramar esse conteúdo aqui numa parte única. Então, como que a galera encontra o seu conteúdo, seu bom conteúdo sobre e-commerce e todo esse juridiquês do e-commerce, que vou falar de novo, não é importante, é necessário. É obrigatório. Então, aonde a galera pode achar esse conteúdo seu também? Bom, estou em todas as redes sociais. E hoje eu fomento mais conteúdo em todos os sentidos, tanto no e-commerce, essa linguagem toda, e dentro da área tributária, financeira também, é o @advjacobgomes. Tudo junto, né? Incorporou o advogado. Já incorporei. Lá eu estou fomentando muito de conteúdos lá, trazendo aí vídeos então, aí de novo, minuto e meio. ADV. Jacob Gomes. JACOB Gomes. Acha ele lá. Eu quero só uma última por outro amigo que tem. Nós temos, né, um amigo que tem contabilidade, inclusive a nossa contabilidade, né? E ele tem muita dificuldade. Tanto é que no final, muitas vezes ele acaba executando aí alguns papéis dentro da contabilidade dele. Multipapéis. Pelo fato de não encontrar pessoas, né, que atendam a demanda. Me fala aí a soft skill que você mais valoriza para a pessoa que vai trabalhar na sua área. Dá para falar só uma? Isso, a gente sempre pensa. Já tinha falado. Isso, que eu ia puxar essa... Da proatividade não vale. Não vale mais. Esse daí é o que eu tento encontrar, sentir esse cheiro, essa pegada dessa pessoa. Sim. E a gente acha muito difícil conseguir perceber isso daí também. Mas uma outra questão é paixão pelo que está querendo, pelo que está fazendo. Então eu busco isso, essa paixão. Eu tenho que sentir no olhar, se estiver no meet de alguma coisa, de alguma forma eu preciso enxergar essa paixão pelo tema que a gente está discutindo na hora. Esse é o skill. Porque se ele tiver paixão, é o que eu costumo falar, que ele tem uma motivação que está aqui dentro do coração dele. Que não é qualquer coisa que vai derrubar, né? Que não é qualquer coisa que vai derrubar, não são as dificuldades, etc. Porque a motivação vem de dentro para fora. E os estímulos de fora para dentro. Então, se a pessoa tiver motivação dentro dela, que é só dela, não posso fazer nada. Motivação é motivo para agir, Motivo para agir, já tá lá, né? Já tá a ação nela, motivação, ainda abre a boca, a ação está em você. Se você não tiver isso, esquece. Não são os estímulos que vai fazer isso em você. Então, se você tiver isso,
Os estímulos a gente vai oferecer. Aí você pode perguntar assim, a gente vai oferecer. Né, Clarice? Você pode perguntar, mas como que eu identifico essa paixão? Ué, você tá aqui há 1 hora vendo a sua paixão aqui, ó. Olha como ele fala. Eu nunca vi ninguém falar de contabilidade com tanta alegria igual você. E você fala com... E não é agora na câmera não, gente. Ele é o tempo todo assim. A gente já deu aula nas mesmas instituições e a gente sempre teve esse papo, né? E essa sua alegria, essa vontade de falar, não é porque tá falando de número, então assim, não coloque já no começo, talvez, para essa pessoa, não coloque já no começo da frase ali, contabilidade é chato. Não é chato. Se você é apaixonado por ela, não vai ser chato, vai ser divertido. Você vai aprender um monte de coisa nova e tá sempre rodando, não é isso? Sempre rodando, e a gente vai vendo e aplicando comportamentos dentro dos números, gente. Dentro dos números. Uma outra coisa muito importante também pra gente, que as pessoas pensam, contabilidade é... Eu ouço bastante também. Sim. Eu não gosto de contabilidade. Mas por que você não gosta de contabilidade? Porque eu não gosto de exatas. Gente, a contabilidade não é exatas, ela é humanas. É isso. Então ela tá dentro de uma Olha a thumb aí, ó. Contabilidade não é exatas, é humanas. É humanas, nós aplicamos a legislação, estamos aí no pilar das ciências humanas e não das ciências exatas. Então, porque tem gente que fala, eu não gosto de exatas, eu gosto de humanas, mas ciências contábeis é humanas. É humanas. Então, lógico, tem que ter uma facilidade com números? Tem, mas não é nada de outro mundo, nada de outro mundo. Nada que uma calculadora não resolva. Nada que uma calculadora não resolva, que nem agora. Não faço conta de 60 vezes 12, eu não faço. Sim. Na olha cabeça. aí, né? Olha aí, agora um monte, ainda tá até no celular e tudo. O importante é que as ciências humanas a gente vai aplicar comportamentos. A gente vai pegar a legislação e aplicar comportamentos. Isso é contabilidade, gente, na veia funcionando, vendo justamente a economia se movimentando com as suas ações. Sabe uma coisa que a gente faz aqui? Você ia perguntar alguma coisa pra ele agora? Não, eu tô... Gente, é porque ela tem 50 mil perguntas aqui, certeza. Não, e aí... Não, só ia complementar, né? Paixão gera proatividade. Se é apaixonado, vai querer. A motivação dele. Então, são as 2 soft skills pra gente anotar pra esse episódio de hoje. Gente, paixão e proatividade. Porque os estímulos, a gente vai oferecer. Tá aqui os estímulos, gente. Salário, enfim, recompensas. Tantas coisas, ferramentas de trabalho mesmo, né? Oportunidade de situações diferentes. Porque quem tem paixão, ele quer ver coisa diferente, porque ele quer aprender o tempo todo. Verdade. Então, me dá uma coisa difícil aqui que eu não vi ainda. Peraí que eu vou ver pra resolver esse negócio. O entusiasmo, né? O entusiasmo vai começar a aparecer. Vai começar a ficar feliz e tá fazendo aquilo. Perfeito. O que eu queria fazer? Você trabalha com e-commerce e eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Como montar um bom preço para o meu produto no e-commerce? Só que, Jacob, aqui na Econ Lovers, a gente nasceu para entregar conteúdo de graça para a comunidade de e-commerce. Então é de graça para sempre. A gente não vai cobrar para assistir um podcast, para assistir as aulas básicas. Free forever. Então, o nosso lema é esse, é de graça para sempre, né? Para os talentos de e-commerce dessa nossa comunidade. Só que para ele ter acesso a alguns conteúdos que são mais exclusivos da comunidade, é só se inscrever, econlovers.com. Entra lá, clica só um talento e se inscreve como um talento de e-commerce. O que te custa? Alguns minutinhos, coloca lá. Vai ser bom porque ele vai conseguir ver o perfil dele na internet, assim, como que ele é digitalmente, no sentido do e-commerce. Ele consegue fazer um fit cultural, descobrir se ele é mais arrojado ali no comportamento criativo ou se ele é mais analítico. A gente faz tudo isso de graça lá. Se inscreve na palma da sua mão, do celular mesmo, que é até bem melhor pelo celular. Fez lá toda a inscrição. E aí, o que a gente quer fazer com essa galera? Entregar alguns conteúdos para quem se inscreveu. E eu queria deixar aqui uma dica final do Jacob para você que se inscreveu. Se você se inscrever lá, a gente finaliza o episódio, só que vai ter um extra, só uns minutinhos a mais aqui, aonde ele vai dar uma dica. Você pode dar essa dica pra galera? Já te coloquei na fogueira, né? Já tô aqui, né? Sobre descalço. Pisando no carvão descalço. Como que a gente pode precificar melhor o produto. Então, se você quiser saber como precificar melhor o seu produto no e-commerce, os próximos minutinhos do extra aí, se inscreve lá, econlovers.com, você vai conseguir ter esse extra do Jacob. Mas muito obrigada. Que honra te receber, que aula. Foi um prazer, né, Mário? Eu sempre falo, eu nunca gosto de contabilidade até tá com o Jacob. Eu começo a gostar na hora. Nossa, e assim, já várias dúvidas aqui. Meu Deus! Mas os amigos, né, quando souberem aí, com certeza vão ter mais perguntas, né? Coloquem aí, viu, amigos? Coloca aí assuntos pra parte 2, né? Isso, perfeito. Mas foi ótimo. Muito obrigado. Que honra te receber, de verdade. Eu que agradeço mesmo, obrigado. Me convidem outras vezes, com certeza. Com os temas que o pessoal comentar aqui, a gente vem aqui, conversa numa conversa leve, que vai ver que não é bicho de 7 cabeças.
desmistificamos, né? Que legal, foi ótimo. E conseguir aplicar isso daí de uma forma bem legal também dentro do seu negócio. Bom demais. Muito bom. Então, muito obrigado mesmo pela tua presença. A gente já conhecia você das suas aulas, que... Incrível, gente. Ele dá aula em pé, online. Vocês têm noção? Dá aula em pé. Ele bota lá a câmera em pé, esse movimento, assim. É impossível você não se sentir entusiasmado com as suas aulas. Então, assim, parabéns pela sua trajetória. A gente chamou aqui porque a gente sabia que ia ser muito produtivo pra gente. E pra nossa base, né? Aprender com gente tão apaixonada pelo que faz, como você é apaixonado. Legal. Pode falar uma frase, prefeito? Claro, com certeza. por favor. Tem uma frase que eu estou usando agora recentemente. Assim, ó. O conhecimento... uma árvore sem flores, né, sem aquela robustez de uma árvore, é só uma madeira. Então, se você vê uma árvore sem flores, você só está vendo um tronco de madeira. O conhecimento sem aplicação é só teoria. É isso. É só a árvore, só madeira. Só madeira, gente. Então, tudo que a gente conversou aqui hoje, põe em prática. Porque senão vai ficar só na teoria. Só na teoria. Agora é pegar esse conhecimento, praticar. E, gente, né? É o famoso chá, que ela fala tanto. Conhecimentos, habilidades, atitudes. E atitudes, chá do bom administrador. E aqui tem uma grande frase, não é? Mire na lua, e mesmo se errar, estará entre as estrelas. Fantástica essa frase. É sobre isso, exatamente. Não tenha medo de arriscar, né, gente? E ir atrás da informação. Isso é importantíssimo. Valeu, galerinha. Muito obrigado, Clarissa. Muito bom. Até o próximo episódio aí. E fica de olho no Extra, se inscreve lá. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.